Olá, fazendo mais uma live rapidinha aqui. Eu não sei por que esse meu telefone, eu tô tanto num aplicativo como no outro, eu não sei por que um ele fica apagando de vez em quando. Uma live rapidinho, porque eu quero falar sobre um documentário que eu vi, aliás, acabei de ver, que é sobre o assassinato de um rapaz no Chile, e chama Alguém Tem que Saber. Alguém deve saber, não, alguém tem que saber. Está no Netflix. E novamente, né, a questão do crime, né, um assassinato, e eu não fico só na questão do assassinato, eu acho que sempre existem coisas muito mais interessantes pra gente pensar quando a gente assiste esse tipo de documentário. É um documentário que conta a história, então, de um rapaz que vai numa festa e ele desaparece. Fica muito tempo desaparecido até que ele é encontrado. Mas o que pega nesse documentário, e é o que vai pegar pra gente que é psicanalista, é a questão do sigilo e do segredo. Será que a gente, no set, ali enquanto uma escuta, quase que como uma escuta confessional, né? Uma escuta de padre, será que a gente teria o direito de entregar uma pessoa? Porque o que acontece nessa série é que o padre, ele fica sabendo. Há alguém, não sei se exatamente o assassino ou a pessoa que esconde o corpo do rapaz, ele confessa para esse padre. E o padre, obviamente, entra numa dúvida muito grande, num conflito interno que provavelmente deve ser extremamente doloroso se ele fala na justiça, se ele diz na justiça onde que estava o corpo, ou quem foi que declarou alguma coisa para ele. Então, essa também é a dúvida que pode ficar pra gente enquanto psicanalista, porque a gente também trabalha com um sigilo muito específico, um sigilo muito especial, porque não cabe a nós dizer, né, mesmo diante da justiça, aquilo que um paciente diz. Quer dizer, a gente, quando atende uma pessoa, a gente está sob um sigilo absoluto, um sigilo profissional, que mesmo diante da justiça e de repente diante de um assassinato ou de um crime horroroso, a gente tenha que se calar. E a maior parte na realidade, do que me incomodou, né, na série, é claro que a maior parte da série é essa busca, a busca que a mãe faz com relação ao corpo do filho, na realidade, inicialmente acreditando que o filho pudesse ainda estar vivo. Depois, é claro que o padre mesmo acaba falando, jogando meio que no ar, que a família deveria aceitar a morte do filho, deveria aceitar que aquele rapaz não estava mais vivo, mas ele fica impossibilitado diante do lugar de confissão que ele está. Ele está num lugar que a confissão feita a ele não pode ser levada adiante, né? E aí existe uma questão muito problemática nesse sentido. Estamos falando de um assassinato, de um rapaz que desaparece e depois acabam encontrando o corpo, meio que até com a ajuda do próprio padre.
Mas será que a gente consegue ocupar esse lugar, esse lugar de um silêncio que grita dentro da gente, principalmente quando a gente sabe de alguma coisa que é criminosa, é de um sofrimento muito grande. E aí eu parto tanto da questão desse crime, que foi um crime de homicídio, e obviamente, de desaparecimento do corpo e todos os outros crimes que ali envolvem essa questão, mas como também os crimes de abuso, de violência sexual que acontecem, e como é que será que fica? E aí eu convido vocês a pensarem junto comigo como que ficam essas questões desses nossos sigilos, que são sigilos, são segredos. A gente, enquanto profissional, a gente está no lugar do padre que recebe a confissão e que, portanto, dali não pode sair absolutamente nada, mesmo quando a gente escreve um caso, a gente tem que tomar todo o cuidado possível, não só para mudar o nome, mas às vezes para alterar alguma coisa da história, e dependendo de onde você vai apresentar esse caso, é mais complicado ainda, porque vai que aquele paciente, de repente é um paciente que já foi seu aluno, que é seu aluno agora, aí você vai e conta o caso. Então, complicadíssimo quando a gente vai apresentar um caso. Então, sempre quando vocês forem apresentar casos, pensem em apresentar casos assim que já se passaram muitos anos, e modifiquem ali algumas coisas. Eu faço isso, eu misturo, quando eu vou contar casos, eu misturo alguns casos, naquilo que é possível misturar, é óbvio, né? Para que fique cada vez mais difícil a gente conseguir reconhecer de quem que se trata. Mas quando a gente está falando de algo tão complicado que é o crime, né? Ou seja, aconteceu um crime, existe um adolescente que está desaparecido, que não se sabe exatamente o que aconteceu, mas depois se sabe que ele foi assassinado e com requintes de crueldade. Então tem toda essa questão do corpo, né, também, que o corpo não fica intacto, não é um corpo que reaparece para que a família possa se despedir de uma forma respeitosa até. Mas como é que fica esse nosso saber, esse nosso conhecimento a respeito de um crime, né? De repente chega ali um criminoso que nos confessa um crime. Aí a gente fica no lugar mesmo do padre, desse padre desta série, que convido vocês a assistirem, que é bastante interessante, principalmente por causa da dor que o padre carrega, o conflito dele interno é muito grande, mas a gente fica nesse lugar, ou será que a gente vai para o lugar do cidadão que de repente sabe alguma coisa? Ou será que a gente deve, sei lá, enfrentar de uma outra forma? No caso dos irmãos Menendez, não sei quem viu a série, mas na impossibilidade daquele analista ou psiquiatra, não lembro exatamente o profissional que estava atendendo os irmãos, mas ele diz, né, eu não posso contar, e ele meio que diz, eu não sei se era a namorada ou a secretária, me desculpem, eu sou péssima para esses detalhes, mas no conjunto da obra eu lembro, e que ele diz, o profissional diz, então eu vou deixar a porta entreaberta para que esta terceira pessoa escute e ela faça a denúncia.
Então, apesar dos irmãos Menendez terem feito a confissão para o profissional, o psiquiatra ou o psicanalista, não lembro, mas para o profissional, eles fizeram a confissão para aquele profissional. Na realidade, quem faz a denúncia é uma terceira pessoa que escuta por detrás da porta. E essa série, né, alguém tem que saber, ou alguém deve saber, que tá passando agora, tá começando agora no Netflix, tem essa mesma característica de qual que é o momento, qual que é o certo, o que é que realmente a gente, enquanto profissional do sigilo, enquanto profissional que acolhe aquilo que o sujeito não conta para ninguém. Porque a gente acolhe aquilo que um sujeito não tem coragem de falar para mais nenhuma outra pessoa. Então o sujeito ele vai dizer pra gente. E no momento em que esse sujeito diz pra gente alguma coisa que é fora da moralidade, é fora da normalidade, é algo criminoso, como é que a gente deve agir? Talvez não exista uma resposta clara e específica e que sirva para todo mundo. Talvez dependa de casos e casos, mas com toda certeza, a partir do momento que você, enquanto profissional, sai do seu lugar de profissional e resolve fazer uma denúncia, você vai numa delegacia ou você conversa com o investigador ou faz qualquer coisa nesse sentido, você sai do lugar de profissional. Você deixa de ser um analista. No caso do padre, é interessante porque ele não aguenta e ele meio que deixa ali a batina, mas como a confissão foi feita no momento em que ele era padre, ele segura isso ao longo da sua vida, pelo menos até onde mostra o documentário. Então ele vai sustentando este lugar de ser aquele que fica com o segredo. Ele respeita o sigilo profissional dele, que deveria acontecer com nós, psicanalistas e psicólogos também. Apesar de que eu acho que psicólogo tem alguma outra coisa no conselho de ética. Se alguém aí for psicólogo e souber dessa informação, passa aí para mim, tanto no Insta como no TIC. Porque o psicanalista não tem essa questão de um conselho de ética que vai impor pra gente um tipo de comportamento ou um tipo de escolha onde você é obrigado a quebrar o sigilo do seu paciente. Até porque isso seria extremamente ruim para a nossa posição enquanto profissional, porque mostraria o quanto que é frágil essa posição de sigilo, essa posição de guardar algo que é do outro e que faz o outro sofrer, mas que também me faz sofrer e que também faz a outra família sofrer, porque vejam, no caso desse rapaz que desaparece, desse padre que sustenta esse sigilo durante muito tempo, durante a vida inteira provavelmente, mas que fica sustentando o sigilo confessional, né? Aquela confissão que não aparece exatamente se quem vai lá confessar foi a pessoa que assassinou o menino ou se foi alguém que ajudou a encobertar o corpo, que ajudou a esconder ou que participou de alguma forma. Isso não aparece exatamente na série. Pelo menos eu não consegui perceber isso. Eu fiquei tão ligada nessa questão do conflito pessoal do padre. Esse conflito de falo, não falo, não posso dizer, estou num outro lugar,
estou numa outra posição, né, ai, eu não sei o que eu fiz aqui. Estou numa outra posição em que a minha escuta, ela é uma escuta tão bem elaborada, tão bem fechada, numa caixinha às 7 chaves, que ninguém mais vai poder ficar sabendo aquilo que o sujeito fala. E a gente que é psicanalista acaba ficando nessa mesma situação de não poder dizer. A gente não pode. O paciente chega pra gente e fala: olha, cometi um homicídio, sei lá, abusei de uma criança. Será que a gente pode sair dali e tirar a roupa de psicanalista, ir até uma delegacia e fazer a denúncia dessa pessoa? Essa é uma questão ética que eu acho que é extremamente delicada pra gente, porque a gente não está no lugar daquele que está conivente com o crime, não está nesse lugar, né? A gente não é esse partícipe do crime, ainda que a gente escute essa confissão, mas há algo que incomoda, porque a gente não deixa de ser sujeito mesmo quando a gente está ali no lugar do psicanalista. O psicanalista não deixa de ser sujeito, ainda que a gente tente durante muito tempo, né, assim, respirar fundo. E eu sempre falo para os alunos, pergunte-se o tempo inteiro o que eu estou fazendo aqui, para você se recolocar neste lugar de psicanalista, que é um lugar que só oferece a escuta. Por isso que a gente não dá atividade para ninguém, por isso que a gente não dá lição de casa, por isso que a gente não manda ninguém fazer diário, né? A gente não manda as pessoas fazerem isso, porque a gente só tem a escuta para oferecer. E é uma escuta que é tão delicada que ela deve sustentar, inclusive, isso que é muito ruim, isto que é criminoso. Mas, sei lá, a gente chega no momento em que a pessoa vai e fala: olha, cometi um homicídio e escondi o corpo em tal lugar, e a gente sabendo que existe uma família em sofrimento, como aparece no documentário, uma mãe que, como todas as mães, procura o filho até encontrar o filho. Nenhuma mãe desiste de encontrar o seu filho, né? As mães, elas têm uma força que a gente não sabe de onde que vem, a não ser quando a gente, infelizmente, passa por momentos assim. Mas as mães têm uma força de continuar batalhando, aliás, em alguns momentos bem complicados, porque ela meio que esquece o outro filho, e não é um esquecimento proposital, não é um esquecimento no sentido de não tenho mais o outro filho, mas é porque o desejo de encontrar aquele filho, inicialmente o desejo de encontrar o filho vivo, obviamente, mas depois o desejo de saber o que aconteceu com aquele filho é tão grande que ela não consegue enxergar mais nenhuma outra coisa. Ela só enxerga aquilo. Ela só enxerga a possibilidade de um caminho de encontrar o filho dela. E ela acaba perdendo algumas coisas relacionadas ao outro filho, o filho mais velho, porque o filho se forma, o filho meio que dá uma continuidade na vida, apesar de todas as dificuldades de quando uma família tem alguém desaparecido. Mas, novamente, né, o que fica
acho que muito forte pra gente, é essa dor, esse sofrimento, esse conflito interno do padre que precisa sustentar a confissão, né, o sigilo da confissão, um segredo, por causa da sua posição. E então, olha como a nossa posição, não somos padres, claro, mas somos psicanalistas e em função disso estamos mais ou menos neste mesmo lugar de receber esta confissão. Olha como este lugar é delicado. Olha como a gente não pode jogar com a moralidade com este lugar, e sim com a ética. A ética da psicanálise é que vai poder responder pra gente se a gente vai ou não fazer uma denúncia, se a gente vai ou não entregar aquele paciente. E pela ética da psicanálise, a escuta está em outro lugar. Porque não é uma escuta social, não é a escuta do amigo, não é a escuta de quem escutou uma conversa ali da mesa do lado. Não é a escuta de quem estava escutando com a porta entreaberta. Não é a escuta de uma pessoa comum. É a escuta de uma pessoa especial porque está no lugar de um paciente. E assim como no caso do padre que estava ali escutando enquanto a pessoa era alguém que confessava alguma coisa. Então, deixo aí essa dica para vocês, para que a gente pense muito, muito, muito nessa posição, até porque como existem muitos cursos horrorosos, né? Eu já fiz vários vídeos, já coloquei nas minhas redes, somos amorais durante a escuta, não somos juízes nem... Exatamente, a gente não pode brigar, né, com a moral social, a gente não pode ter esse embate com a moral social, e por isso que é tão difícil. E como eu estava dizendo, assim, como a gente está tendo muito curso porcaria, muito curso de psicanálise que é um Deus me livre, sai correndo, que eu tenho certeza que essas pessoas, elas vão saindo de cursos de psicanálise, até porque eu já recebi, enquanto supervisão, pessoas que vêm com uma moralidade muito maior, que está longe da escuta, né? A moralidade está no lugar oposto de uma escuta ética. Porque a pessoa vem saindo de um curso, do curso express, do curso rapidinho, do curso baratinho, desses cursos porcarias que a gente vê aí, do curso que não forma, né, do curso que te engana, elas saem desses cursos acreditando que elas sabem alguma coisa, acreditando que elas podem realmente julgar o outro, podem realmente fazer alguma coisa pelo outro, podem realmente fazer a cabeça do outro para que ele tome alguma decisão. E a escuta psicanalítica, a escuta ética da psicanálise, nada tem a ver com isso. Então, apesar de não falar, né, essa série não falar de psicanálise especificamente, é uma série que cabe muito para o nosso pensar e o nosso repensar enquanto esta posição de muito compromisso, de muita ética, de muita responsabilidade que a gente escolhe e que, como eu já disse em outro vídeo, não é para qualquer pessoa. Sinto muito para quem está comprando aí achando que psicanálise serve para qualquer um. Serve provavelmente enquanto uma análise, né? A gente vai lá, serve para gente fazer análise, mas para ser psicanalista não é um lugar
sustentado por qualquer pessoa. Porque primeiro a gente passa por uma análise, para a gente entender como é que funciona, para a gente entender que pergunta que se faz. Eu tive um aluno esses dias que perguntou, mas como é que a gente vai fazer a pergunta a respeito disso? Eu falei, é só na sua análise que você vai saber como é que se coloca, em que momento que se coloca, o que é que se coloca, que frase que existe, que palavra que se coloca, que palavra que não se coloca. Isso é uma escuta ética, é uma escuta que vai para além de uma sensibilidade. E quando a gente fala que a gente não julga, é porque a gente não julga mesmo. É porque mesmo se a pessoa vir... Vou colocar um caso mais leve, até porque foi um caso que eu atendi há muitos anos, de uma mulher que apanhava do marido. E não cabia a mim escolher por ela, menos ainda dizer para ela, olha, vai na delegacia assim, assim, e vai fazer uma denúncia. Não, ela teria que falar com outra pessoa, para outra pessoa indicar isso. É claro que quando a gente escuta a pessoa que vem dizendo, olha, eu apanhei, eu apanho todos os dias, ou o meu marido me deu um empurrão e quebrou meu braço, quebrou minha costela, é claro que cabe a nós, sim, fazê-la pensar sobre este lugar que ela está ocupando ali naquele relacionamento, e talvez ela escolha alguma outra coisa, talvez ela vá conversar com outras pessoas para tomar outras decisões, mas não cabe a nós tomar decisão por pessoa nenhuma. Em um momento eu acho que é importante, de repente a gente até sair um pouco do lugar do analista, que é quando a pessoa corre risco de vida e ela está com a gente. Então, uma pessoa que tem pensamentos de... Não pode falar, tem que falar de desvida, né? Tem pensamentos de desviver e já começou a elaborar possibilidades para isso. Aí sim eu acredito que a nossa ética permite que a gente enfrente de uma outra forma e de repente até tenha que conversar com algum familiar. Agora, para além disso, não sei, teremos que conversar bastante, teremos que fazer várias lives, teremos que levar isso para os congressos, escrever a respeito disso. Eu gostaria muito que vocês dissessem o que vocês pensam. Claro que eu vou terminar a live, né, porque... então, ideação, é que não pode falar a palavra depois, precisa de intervenção, então eu acho que é o momento, ou sei lá, né, de repente seu paciente tá ali e ele mostra pra você, olha, estou armado, estou indo desviver uma outra pessoa, né, talvez seja esse outro momento, mas se já aconteceu o crime, é uma boa discussão. É uma boa discussão. Não que eu vou dizer para vocês que, nossa, completamente errado se, sei lá, eu souber que um pai, um avô, um tio, um irmão, uma mãe, porque existe, está abusando sexualmente de uma criança, não que de repente eu mesmo não vá fazer alguma coisa. Talvez eu fuja da minha ética nesse sentido e depois vou correr atrás da minha análise e de muita supervisão para retomar o meu lugar de analista, respirar novamente como analista e ver o que é possível se fazer depois disso. Mas eticamente, a nossa escuta, ela é só escuta, ela não é julgamento, ela não é moralidade, ela não tem valor no sentido dos valores sociais, de bom, de mal, de certo, de errado. Isto é uma escuta analítica. Tenho muito receio
das pessoas que estão saindo agora desses cursos, essas imersões express, se você foi um desses que participou, já teve, acho que já teve essa imersão express, onde você se cura e vai sair curando todo o mundo. Coitado de você, porque coitado daquelas pessoas que vão estar na sua mão, se é que você vai conseguir paciente, que provavelmente você não vai conseguir. Porque pra gente conseguir paciente, isso dá uma outra live. Eu já fiz uma live há muito tempo, mas eu vou fazer uma outra live sobre como é que a gente consegue paciente, né? Porque as pessoas estão aí jogando plaquinha na internet dizendo que é psicanalista, faz uma página muito bonita, e se você vai pesquisar, a pessoa não tem nada. A pessoa, ela consegue, não consegue nem dizer quanto tempo ela tem de formação, onde ela se formou, como você pode ter uma posição sem um julgamento. Tem que ter a posição sem o julgamento. Eticamente, a gente tem que ter a posição sem o julgamento. E a gente só aprende isso onde? Na própria análise, com um bom analista. E depois com o supervisor também. Por quê? Porque quando a gente começa a atender e vai fazer a supervisão, a gente dá umas escorregadas. Mas eu sempre falo que é possível a gente voltar. Já tive também supervisionandos que começaram a ter uma angústia muito grande com relação a determinados pacientes que demandavam demais, demandavam movimentos demais do analista, e a gente conseguiu ir retomando este lugar de uma escuta ética sem julgamento. O julgamento você deixa para fora. O seu julgamento, a sua ideologia, os seus valores morais, as suas crenças religiosas, suas crenças políticas, tudo isso você tem que deixar pro lado de fora da análise. Por isso que é muito ruim quando um psicanalista, tô fugindo completamente, né, do assunto da série, mas por isso que é muito ruim quando um psicanalista se coloca demais enquanto sua posição política, religiosa, social, financeira. Quando o psicanalista se coloca demais para as pessoas, a gente se coloca no lugar daquele que pode ser julgado, né? Então as pessoas acabam nos julgando. E a gente não pode tirar isso das pessoas. É a gente, enquanto analista, que não pode ficar julgando ninguém. E isto é um exercício, tá? Não é uma coisa fácil, não é mesmo. É uma coisa difícil, é um exercício que a gente faz. E é um exercício que a gente faz ao longo do tempo. Porque a gente escorrega tanto quando a gente começa a atender. E quando a gente começa a atender, não é o primeiro, segundo, terceiro mês, é o primeiro, segundo, terceiro ano. A gente escorrega muito. A neutralidade que falta, que é difícil ter neutralidade, porque apesar de contas somos sujeitos, por isso que temos que ter balizas, né? A baliza da escuta ética é uma baliza extremamente importante, porque se eu não souber o que é uma escuta ética, e eu só vou saber isso, não vou saber através de uma live, eu vou saber isso através da minha análise pessoal e de um bom curso com bons profissionais. Aí sim eu vou saber o que é uma escuta ética. Mas a neutralidade, ela não é tão simples, porque somos sujeitos, né? Eu sou uma psicanalista. Todos os dias, quando eu atendo, eu tenho que me colocar novamente no lugar. Por isso que eu falo que a gente tem que se perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu lugar? É uma escuta ética que eu tenho que oferecer, eu tenho obrigação de oferecer para o meu paciente uma escuta ética. Mas eu também sou mãe, eu também sou casada, eu também tenho uma casa para cuidar, eu também estudo, eu também dou aula. Então essa neutralidade realmente ela é difícil, porque, por exemplo, pra gente que dá aula, quantas vezes a gente de repente não pode ser professoral na hora que tá atendendo? Se a gente estiver atendendo um aluno, até que não tem tanto problema, mas se você está atendendo uma pessoa que desconhece a psicanálise, não tem por que
você ser professoral. Não tem porquê você ficar explicando conceitos para a pessoa. Então, realmente, a neutralidade é difícil. Mas é possível, sim, uma boa neutralidade, o máximo possível de neutralidade, para que você ofereça a única coisa que você pode oferecer para o seu paciente, que é uma escuta ética, uma escuta onde eu não vou olhar para você como a pior pessoa do mundo, mas também não vou te olhar como a melhor pessoa do mundo, onde eu não vou olhar para você como o carrasco, mas eu também não vou olhar para você como vítima. Isso é escuta ética. Então assistam o documentário, Alguém Tem Que Saber, ou Alguém Deve Saber, mas eu acho que Alguém Tem Que Saber, que como eu tô usando meus telefones aqui, eu não consigo ver qual que é o nome exatamente, mas eu acho que Alguém Tem Que Saber, que está no Netflix, é de agora, né? Então, se abre, o Netflix provavelmente já vai ser uma das séries que vai aparecer ali, e acho uma série muito importante pra gente pensar mesmo as nossas posições, pensar de leve, né? Não precisa se machucar tanto assim quando a gente pensa. Eu sempre falo para quem vem fazer supervisão comigo, que muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu fiz isso, eu falo, calma, a gente escorrega, a gente erra, mas quando a gente tá com vontade de realmente ser um bom profissional, a gente procura a supervisão para que a gente faça o melhor possível. E o melhor possível nunca é dar resposta para o paciente, nunca é solucionar o problema do paciente, mas o que é? Oferecer uma escuta ética. Então, quem aqui é psicanalista e que, com toda a minha fala, se percebeu aí, de repente, nossa, eu acho que eu estou julgando o meu paciente, procura uma supervisão, né? Uma supervisão com um profissional que tenha muita experiência comprovada, tá? Porque tem a pessoa aí que tá vendendo o curso junto com a IA e junto com um monte de coisa, a cura junto com a profissão rentável, que não tem comprovação no Lattes sobre o tal do doutorado que ela fez. Então procura saber quem realmente é um bom profissional. E como eu digo muitas vezes, o fato da gente fazer live, o fato da gente participar de podcast, eu participo de podcast, então eu posso falar isso, posso falar com toda certeza. Isso não significa de forma nenhuma que a gente é gêniozinho da psicanálise, que a gente sabe muito da psicanálise. A gente só mostra que a gente sabe bastante da psicanálise quando a gente estuda, quando a gente escreve artigo, quando a gente escreve a dissertação de mestrado ou escreve a tese de doutorado, porque se existe um doutorado tem que existir uma tese. Agora, se a pessoa não apresenta nada disso, então você sabe que é mentira, né? Pessoa que fala assim, nossa, eu já tenho 10 anos de análise, olha só, eu estou dando supervisão e estou formando outros psicanalistas. Eu correria, porque eu jamais iria colocar a minha possibilidade de conhecimento a uma pessoa que só tem 10 anos de psicanálise, porque 10 anos de psicanálise não é nada, já que a gente começa a aprender mesmo a fazer a coisa certa só lá pro 3º, 4º ano. Ronaldo, obrigado. Alguém Tem Que Saber. Título original chileno, 42 dias em La Escuridad. Uma produção Netflix. Obrigada, Ronaldo, por ter colocado aqui. Ele colocou aqui no Insta. Mas então, para quem tá no Tique, Alguém Tem Que Saber, e no título original, 42 dias em La Escuridad. Vale a pena assistir e vale a pena a gente pensar bastante na nossa posição enquanto psicanalista, não enquanto padre, mas quem for padre também pense, né? Porque sei que temos psicanalistas padres também, aliás, temos padres que estudam muito a psicanálise e que sabem
muito da psicanálise, às vezes não atendem, mas sabem maravilhosamente bem da psicanálise, muito mais do que esse bando de psicanalista que está aí na internet enganando as pessoas que querem ser enganadas. Boa noite, e essa semana ainda eu faço alguma outra live. Gostei de fazer live, eu vou chamar live do pijama, porque já estava pronta para dormir. Mas boa noite e até a próxima. Vou ver se a próxima eu falo sobre como conquistar paciente, o que a gente tem que fazer, como é que acontece isso, que não é uma coisa fácil, e eu sei que quem está saindo dos cursos bons, já tem dificuldade, quem está saindo dos cursos ruins, que Deus nos socorra. Boa noite, pessoal!